Fala galera, beleza? Vou fazer o vídeo hoje sobre o DataSUS e sobre um pacote que eu já apresentei em um post aqui no LinkedIn, um micro DataSUS, um pacote criado pelo Rafael Saldanha, né? Então eu vou fazer esse vídeo porque eu ando percebendo muitos colegas da área da saúde com alguma dificuldade em fazer a extração dos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, né? O DataSUS, que é onde a gente tem dados do sistema de informação de mortalidade, o sistema de informação de nascidos vivos, de toda a rede assistencial, né, sistema de informações ambulatoriais, hospitalar. Então muitas vezes a gente tem acesso aqui a dados de mundo real muito sólidos, né? Então é muito interessante que a gente saiba utilizá-los, saiba aonde achar eles e saiba trabalhar eles para incorporar às vezes na nossa pesquisa, no nosso dia a dia de trabalho, para fazer comparações, seja você um profissional da vigilância, um profissional atuando na parte clínica, né? Então eu quero mostrar hoje para vocês de novo aqui, vou fazer junto com vocês como a gente usa as principais funções do pacote micro DataSUS aqui. Eu vou mostrando algumas dicas para vocês também para facilitar o uso para quem não é da área, né, de computação, quem não tem muita familiaridade com linguagem de programação, né, mas quem é da área da saúde precisa fazer uso desses dados, né, que no meu caso também eu vim da área da saúde e aos poucos acabei me apropriando de algumas ferramentas aí, de análise de dados, como a linguagem de programação R, por exemplo, que é onde a gente vai fazer esse vídeo aqui. Vamos mostrar a utilização do pacote micro DataSUS. Então, beleza. Aqui no Tabnet é onde geralmente as pessoas fazem a extração dos dados do DataSUS, né? Muita gente aí deve estar familiarizado com essa plataforma aqui, né? Como exemplo aqui, eu vou fazer aqui a extração de alguns, aqui nas estatísticas vitais, por exemplo, na mortalidade aqui, que é um dos sistemas de informação, né? Mortalidade geral. Aí a gente pode selecionar aqui a abrangência geográfica, né? Então, fala Brasil por municípios aqui. Aí ele vem para essa página, muita gente deve também estar familiarizada com essa página, é onde a gente faz a configuração, a seleção das informações que a gente vai querer extrair. Então a gente tem aqui, a gente escolhe a variável que vai estar na linha, na coluna, e aqui a gente pode fazer alguns filtros, certo? Então, por exemplo, vamos fazer aqui na linha municípios, eu vou pegar de 2015 2005 a 2020, e na coluna eu quero os anos, e aí eu vou pegar algum capítulo do CID aqui pra gente ver, por exemplo, doenças infecciosas parasitárias. Eu vou selecionar uma faixa etária também aqui, em menores de 19 anos, tá? De 0 a 19 anos. Aí eu vou aqui e mostro. Ele demora um tempinho para carregar, porque eu selecionando uma série temporal longa, né? Mas não deve demorar tanto assim. E aí, a partir da tabela que ele vai gerar aqui, a gente pode fazer o download em CSV, né? Ou em TXT, se eu não me engano. Eu vou dar uma pausinha no vídeo para dar o tempo de carregar ali. Nem precisou, carregou aqui. Então a gente tem aqui a tabela dos óbitos por município de residência aqui nas linhas e os anos pelo CID, o capítulo 1, né, doenças infecciosas parasitárias em menores de 20 anos aqui. Então, na nossa série temporal, 2005 a 2020. Beleza. Aí eu posso vir até o fim da página e fazer aqui uma cópia como CSV. Ele vai baixar esses dados aqui, eu posso abrir eles no Excel, no R, qualquer outro, no Google Planilhas, no Python, e fazer a leitura, manipulação, visualização, qualquer coisa que seja. Então, essa é a forma de extrair pelo DataSUS os dados. Só que assim, ele tem algumas limitações, né? Tanto na questão da configuração da planilha, por exemplo, aqui se eu quisesse extrair dados de 2005 a 2020 por município, nessas faixas etárias aqui, de mais de um capítulo CID, eu quisesse ter informação do capítulo, eu não ia conseguir.
Se eu selecionasse além do capítulo 1, capítulo 2, ele ia somar e ia me dar os números aqui, eu não ia ter como diferenciar, separar. Eu ia ter que fazer a extração separadamente, né? Primeiro uma tabela, nomear ela com um capítulo específico e depois a outra, e assim por diante. Então, eu quero vir de novo aqui para a gente aprender a usar esse pacote aqui. É muito útil, esse pacote ele é muito prático, ele está sempre sendo atualizado. Isso aqui é a página do GitHub do projeto e eu quero mostrar para vocês aqui. Então a gente vai vir para o R aqui rapidinho para dar uma olhadinha aqui no ambiente, no RStudio, né? Fazendo uso da linguagem de programação R. Para instalar esse pacote, eu tenho que instalar ele direto do GitHub. Então, para isso, eu preciso instalar primeiro o pacote chamado Remotes, que possibilita que a gente instale pacotes de fontes externas, né, e não do próprio CRAN do R. Então, beleza. Se eu não me engano, eu já instalei aqui nessa máquina. Não sei se eu resetei ela aqui. Ele está aqui já, então eu não vou instalar. Eu tenho um micro DataSUS aqui. Eu vou fazer aqui. Eu quero mostrar para vocês como a gente pode usar ele de forma mais prática, né? Porque é o seguinte, o micro DataSUS tem várias funções, como você pode ver aqui. Tudo isso são as funções desse pacote. Todas as informações que a gente precisa para usar ele vão estar aqui no GitHub, nessa página aqui, wiki do projeto. Então, vão ter mais detalhes. Eu vou abrir ela aqui para depois a gente dar uma olhada para olhar aqui, né? Então eu estou aqui no GitHub do pacote e a gente tem, por exemplo, informações aqui. Quais são os sistemas de informação suportados, né? Então tem o SIM, que é o de mortalidade, o SINASP, nascidos vivos, hospitalar. Tem as informações dos estabelecimentos de saúde, pelo Código Nacional de Estabelecimento de Saúde, é o CNES. Tem aqui Sinandengue, Sinanchikungunya, malária, enfim, tem algumas coisas aqui. Ele explica um pouco, tem até esse artigo aqui, né, que eles elaboraram explicando como foi desenvolvido esse pacote, mas não é o que vai nos interessar agora. E eu vou abrir aqui o wiki do projeto, né? Eu cliquei aqui, ó, o wiki do projeto, e eu vou na introdução. Aqui ele ensina a instalar, certo? É o que eu falei para vocês, a gente instala aqui, pode ser usando DevTools ou Remotes. Aí a principal função é esse Fetch DataSUS, tá? Que é a primeira função que a gente vai utilizar, e dependendo do argumento aqui, Information System, do sistema de informação que a gente vai extrair, ele vai ter outras variáveis para a gente pôr. Então vamos fazer aqui uma consulta aqui, Fetch DataSUS, dados. Aí o sistema de informação, mortalidade, SIM, DO, declaração de óbito, certo? E aí ele vai apresentar para mim aqui o ano. Eu vou pôr 2015, 2005, desculpa, fazer parecido com o que a gente fez ali. Aí o ano de final, vou botar 2022. Não sei se tem que pôr o mês nesse, mas enfim, dá para você selecionar o F de interesse. Eu vou selecionar para não demorar tanto aqui, eu vou colocar Santa Catarina. Que eu quero mostrar para vocês o formato que os dados vêm, certo? Então vamos lá. Eu ainda posso aqui selecionar só as variáveis de interesse. E como que eu sei quais as variáveis disponíveis? Eu tenho que ir aqui no Convenções Sim. Ele tem a descrição de todas as variáveis que tem a possibilidade da gente consultar. Então a gente tem o nome da variável e uma descrição dela. A hora do óbito, enfim, isso aí tem que olhar com calma, é bastante coisa, e às vezes a gente já sabe quais as variáveis que a gente precisa para o nosso projeto, a gente pode selecionar elas aqui para reduzir o tempo de processamento, certo? Então eu tenho aqui a função que eu estava escrevendo,
microdataSUS, vou usar a função fetchDataSUS com o sistema de informação de mortalidade, ano 2005 a 2022, Santa Catarina, e as variáveis aqui eu vou reduzir elas, eu vou pegar simplesmente a faixa etária que a gente tinha visto ali e a causa básica, que é o CID. Vou pegar a causa básica, aqui causa básica, e a faixa etária. Tem que ver como que está escrita a faixa etária, e aí dá pra a gente apertar F13 aqui, ó, faixa ou idade, de repente ela vem como idade. Então ela está como idade aqui. Depois dá para codificar em faixa etária, certo? Vamos lá, colocar aqui. Então eu vou rodar isso aqui, vamos ver se isso vai funcionar. Talvez demore um pouquinho, mas faz parte. Ele vai baixar todos os dados ali do Tabnet. Ele não encontrou, eu acho que eu tenho que colocar em parênteses aqui de repente. Então ele vai fazer o download. Ele vai mostrando aqui pra gente no processamento, o URL, de onde ele está baixando as coisas, né? E dependendo do tamanho da sua consulta, vai demorar mais ou menos também da capacidade de processamento do seu computador. Mas o importante é que a gente está fazendo a extração dos mesmos dados que a gente fez pelo Tabnet, só que vocês vão ver que aqui ele vem em um formato muito mais prático e possibilita uma variedade maior de dados, né? Então, eu tenho reparado isso, é uma ferramenta muito interessante que foi desenvolvida de novo pelo Rafael Saldanha ali, como vocês podem ver na página do GitHub, e eu acho que todo mundo que trabalha na área da saúde pública vai ganhar muito, assim, vai aumentar muito os horizontes de trabalho com análise de dados, aprendendo a usar esse pacote aqui, que não é difícil. Tudo bem que às vezes para quem não está acostumado como eu falei no início do vídeo, linguagem de programação e tudo mais, pode parecer complicado, mas ó, ele terminou aqui e a gente tem aqui o número, a idade está codificada, né? A gente tem que vir aqui e tem que dar uma lida aqui, né? Melhor para ver. Se eu não me engano, tem que eu tinha que ter puxado outras variáveis junto, né? Tipo o código da idade também para fazer essa transformação, mas eu só quero mostrar para vocês o formato. Ele vem no formato, assim, cada linha é um óbito. Ele não vem agrupado já, então eu posso fazer esse agrupamento depois, certo? Eu vou reduzir aqui o número de anos, vou colocar 2005 a 2006 e vou tirar as variáveis aqui para ele ir mais rapidinho, para vocês entenderem que eu selecionei rápido essas variáveis, mas só com elas não é muito interessante, só com a variável idade, assim, a gente precisa de outras para fazer essa codificação. Então eu estou baixando de novo aqui rapidinho, já foi, porque eu selecionei só um ano agora, e aí vocês podem ver que ele trouxe todas as variáveis agora. Então cada linha é um óbito, então eu posso reagrupar esses óbitos depois da maneira que eu melhor entender. E claro, já vem anonimizado tudo aqui, não tem problema nenhum trabalhar com esses dados aqui. E bom, depois ainda podemos usar a função de processamento, né? Onde process sim, é onde ele vai trazer as informações espaciais, ele vai geocodificar esses casos, né? No município, se eu não me engano. Você vê que aqui no dados 2 tem 12 variáveis a mais, né, que são as variáveis processadas. Então a base agora está processada, a gente tem algumas informações a mais aqui, por exemplo, aqui no fim, se eu não me engano, a gente vai ter o município de residência, nem todas têm. Aqui ó, tem a latitude e a longitude do município, o nome do município, enfim. Então assim, esse exemplo eu fiz com o sistema de informação de mortalidade, mas
Lembrando, voltando aqui no wiki do projeto, a gente tem aqui esse tanto de bases que a gente pode usar, consultar, extrair os dados com esse pacote aqui. Então, fica aí de novo um vídeo um pouquinho mais explicado, assim, como a gente pode incorporar, né, como a gente pode, de forma facilitada, utilizar os dados produzidos pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, né, no nosso dia a dia de trabalho, no nosso dia de pesquisa e que seja. Então, assim, o vídeo vai ficar por aqui, já deu 15 minutos, e eu espero que tenha sido útil de alguma forma aí para alguém. Valeu!